Bom, bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Dando continuidade ao tópico anterior, nós fizemos uma introdução do conceito do que é mecânica. O que é a mecânica, qual é o desenvolvimento histórico, a ideia de como a mecânica trabalha. Falamos sobre leis de Newton, foi isso que nós vimos na aula passada. Fizemos uma revisãozinha das leis de Newton. Uma revisãozinha mesmo, no diminutivo, porque foi bem rápido. Porque isso é matéria lá de Física 1. E agora, nós vamos fazer uma revisão, julgo necessária, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, que é uma revisão de álgebra vetorial. Tá ok em álgebra vetorial? Posso fazer essa revisão? Para vocês. Acho que tá tranquilo, professor. Estão dominando bastante? Ou é melhor voltar alguma coisa? Porque depois, se perder lá na frente, fica difícil. Vamos. Eu acho que faz parte do conteúdo. Vamos dar essa revisão. Vamos lá. Aí, se tiver tranquilo, melhor. Lembrou. Se tiver com alguma dificuldade, complementa. Pessoal, vetores. O que são vetores, hein? Vetores são entidades matemáticas, entes matemáticos, que se caracterizam por possuir módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. O que é módulo? É o tamanho deste vetor, é o valor do vetor, é o comprimento do vetor, é a intensidade do vetor, é a magnitude do vetor. Todas essas palavras aqui são sinônimos de módulo. Então, módulo é quanto vale o vetor. Direção de um vetor é um ângulo que este vetor forma com uma reta de referência. Então, direção é ângulo. Tá? Escolha uma reta de referência. Esse vetor forma que ângulo com essa reta de referência? Esse ângulo nós chamamos de direção. Então, direção é um ângulo, 0 graus, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 90 graus, 200 graus, isto é direção. Tá? A direção, muitas vezes, ela pode ser nominal, ou seja, ter um ângulo na qual uma dada condição a gente dá um nome. Por exemplo, o ângulo de 0 grau ou de 180 graus, a gente chama de direção horizontal. Um ângulo de 90 graus, a gente chama de direção vertical. E qualquer outro ângulo, a gente chama de direção inclinada. E aí é obrigatório dar o valor do ângulo. Mas se eu falar direção horizontal, fica entendido um ângulo de 0 grau. Se os vetores tiverem sentidos opostos, 180 graus. Se eu falar direção vertical, fica subentendido um ângulo de 90 graus, ou se o vetor tiver direção oposta, um ângulo de 270 graus. Qualquer outra direção que der, faz necessário falar quanto vale o ângulo, tá? E sentido é para onde o vetor aponta. Para onde esse vetor aponta? Ele aponta daqui para lá, dali para colar, para onde ele está apontando? É muito comum no dia a dia as pessoas confundirem direção com sentido. Alguém pergunta o seguinte: para onde que fica o centro da cidade? Fulano ergue o braço e aponta, vai nessa direção. Direção é um ângulo. Quando a gente não dá qual é a reta de referência, sempre supomos a horizontal. Então, se você estica o braço e fala, vai nessa direção, a pessoa vai levantar voo que nem um avião. Porque você vai ter uma situação assim.
Você vai ter uma situação assim, a pessoa está aqui e fala, vai nessa direção. Então, se vai nessa direção, significa que eu não te falei qual é a reta de referência, então eu tomo a horizontal. Então, significa que essa é a horizontal. Então, a pessoa vai levantar voo sob este ângulo aqui, ó. O ângulo θ. Então, você quis dizer nesse sentido. Sentido é para onde o vetor aponta. Direção é o ângulo que ele forma com uma reta de referência. As grandezas físicas, o que são grandezas físicas? Tudo aquilo que é passível de medição. Tudo que eu posso medir é uma grandeza física. Massa eu meço? Meço, então massa é uma grandeza física. Tempo eu meço? Meço, então tempo é uma grandeza física. Energia eu meço? Sim. A velocidade, aceleração, força, intensidade de corrente elétrica, potencial elétrico, temperatura e etc. Tudo que eu posso medir, tudo aquilo que é passível de medição, nós chamamos de grandezas físicas. Amor eu meço? Não. Eu sinto, mas eu não meço. Não existem meios quantitativos para medir amor. Não. Amor é um sentimento. A gente sabe que ele existe e nós sentimos, mas não é possível se medir. O máximo que você pode ter é um julgamento sobre ele. Se é muito, se é pouco, mas esse julgamento é subjetivo. Então, amor não é uma grandeza física. Os físicos não estudam amor. Amor fica para os poetas e tudo mais, para os românticos. Agora, tudo aquilo que eu meço eu chamo de grandeza física. E as grandezas físicas se dividem em duas categorias: grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares são aquelas grandezas que ficam completamente definidas apenas com o valor dela e a unidade de medida. Então, toda grandeza que fica completamente definida apenas com valor e unidade, eu chamo de grandeza escalar. Por exemplo, massa é uma grandeza escalar. Se eu falo que um corpo tem massa 5 kg, eu não preciso de mais nada. 5 é o valor, quilograma unidade. Eu entendo o que é isso. Se eu falo que agora são 3 horas, eu entendo o que é isso. 3 é o valor, hora a unidade. Fica completamente definido. Eu não preciso dar nenhuma informação a mais para entender. Agora, uma grandeza vetorial, para ser completamente definida, ela necessita, além do valor e da unidade, de uma direção e de um sentido. Senão, não fica completo. Por exemplo, deslocamento. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Vamos ver por quê. Eu falo que eu me desloquei 10 metros. A física do problema fica incompleta com essa informação. Eu me desloquei 10 metros para onde? Tá? Então, esse para onde é o sentido. Me desloquei 10 metros da direita para a esquerda. Tá bom, melhorou. Mas ainda falta informação. Como eu me desloquei? Eu me desloquei horizontalmente? Eu me desloquei inclinado? Se eu me desloquei inclinado subindo uma rampa, qual é o ângulo de inclinação? Então, esse deslocamento, quando eu pergunto como eu me desloquei, esse como é a direção. Então, para que eu fale sobre deslocamento, eu tenho que dar o módulo, a direção e o sentido. Eu me desloquei 10 metros da esquerda para a direita num ângulo de 30 graus. Agora está totalmente definido. Velocidade é uma grandeza vetorial. Se eu falo que a velocidade é de 10 km por hora, eu tenho que perguntar, essa velocidade está indo para onde? Tem que dar o sentido. E como ela está indo? Então, eu preciso dessas informações para a física do problema ficar completo. Aceleração é uma grandeza vetorial. Força, que nós vamos usar muito aqui, é uma grandeza vetorial. Força, se eu falo que eu apliquei uma força de 10 newtons,
Eu preciso perguntar para onde eu apliquei essa força e como eu apliquei. E mais, vocês vão ver que força tem uma característica a mais. Preciso saber o ponto de aplicação dela também. Então, força caracteriza uma grandeza vetorial. O vetor, ele geometricamente é representado por um segmento de reta orientado, como essa flecha azul aqui, ó. Um segmento de reta orientada é uma flechinha. Todo vetor tem um nome. Todo vetor tem um nome. E o nome do vetor, geralmente, é uma letra em negrito. Vou repetir. O nome de um vetor é uma letra em negrito. Então, por exemplo, eu tenho aqui este vetor. Eu vou dar um nome para ele. Se eu escrevo apenas A para representar esse vetor aqui, deixa eu fazer assim. Se eu represento apenas a letra A, não é correto. Essa letra tem que estar em negrito. Negrito é aquela letra pintadinha. Eu não vou saber fazer aqui, ó, mas ela tem que estar preenchidinha aqui, ó. Bem grossa. Se você der Ctrl N lá no Word, você põe em negrito. É assim que se caracteriza um vetor. A letra em negrito representa um vetor. A letra em itálico, ou seja, quando não está em negrito, representa o módulo do vetor. Então, isto aqui representa vetor. E uma letra em itálico comum representa o módulo do vetor. Tá? Então, a gente vai considerar isso. Letra em negrito é vetor, letra em itálico é o módulo do vetor. Eu tenho certeza que chega em prova os alunos erram. Eu coloco lá uma letra em negrito, o aluno não acha que é vetor. Tá? Então, na tipografia, no texto impresso, letra em negrito é vetor, letra em itálico representa o módulo do vetor. Mas no caderno, na lousa, muitas vezes, se a gente tiver que ficar pintando letra, a gente demora muito. Então, no caderno, na lousa, a gente costuma representar não a letra em negrito, mas uma letra com uma flechinha em cima, assim. Isto é um vetor. E o módulo? O módulo fica assim mesmo, sem a flechinha, ou considera um módulo com a flechinha, mas com as barrinhas de módulo aqui em volta. Assim ou assim é módulo. Assim ou assim é vetor. Tá? Então, ó, letra em negrito, aqui não parece que ficou muito em negrito, ó, ficou esquisito, mas é vetor A, negrito. Em itálico, módulo do vetor A. Então, aqui é o nome do vetor, vetor A, e aqui representa o tamanho do vetor. O módulo do vetor também pode ser colocado entre barrinhas aqui, ó, ou simplesmente a letra em itálico. Tá aqui, olha, um vetor A e um vetor B. O vetor pode estar em escala, tá? Então, este vetor A tem um tamanho de 3 centímetros. Então, o módulo dele é 3 centímetros. Esse vetor B vai de 4 a 10 centímetros. De 4 a 10 são 6 centímetros. Então, ele tem módulo 6 centímetros. Esta parte onde não tem a flechinha, a gente chama de origem do vetor. E essa parte da flechinha, extremidade do vetor.
Aqui a origem do vetor começa em 4 centímetros e a extremidade termina em 10 centímetros. Então, esse vetor tem módulo 6 centímetros. Muitas vezes, problemas utilizam a rosa dos ventos para nos orientar vetorialmente. Então, por exemplo, o que é a rosa dos ventos? É o conjunto dos pontos cardeais, colaterais e demais pontos que estão ali para orientação. Então, a rosa dos ventos, ela tem o eixo norte-sul, leste-oeste. A representação é sempre norte em cima, sul embaixo, leste à sua direita, oeste à sua esquerda. Entre o norte e o oeste, aqui no meio termo, em 45 graus, norte e leste temos o meio que é noroeste. Entre o sul e o leste temos sudeste. Entre o norte e o oeste temos o noroeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. Que é uma rosa dos ventos um pouco mais completa. Então aqui eu tenho norte, norte-nordeste, nordeste, este-nordeste, este, este-sudeste, sudeste, sul-sudeste, sul, sul-sudoeste, sudoeste, oeste-sudoeste, oeste, oeste-noroeste, noroeste, norte-noroeste e norte. Então tá aqui a rosa dos ventos. Se a volta toda tem 360 graus, entre o norte e o leste tem 90. Entre o norte e o nordeste, 45. Entre o norte e o nordeste tem 22,5 e assim por diante. Muitas vezes a gente vai se orientar. Você é considerado sempre no centro da rosa dos ventos. Então eu posso fazer um sistema de coordenadas assim. Norte, sul, leste e oeste, tá? Por exemplo, eu estou aqui, ó. É aqui que eu me encontro. Imagine que eu me desloque para o norte, distanciando 30 graus do norte. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou me distanciar 30 graus aqui, ó. É assim que a gente vai se orientar dentro da rosa dos ventos, tá? Vetores iguais. Dois vetores são ditos iguais ou equivalentes quando eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Um conjunto de vetores equivalentes forma uma classe que a gente chama de classe de equipolência. É como se fosse o mesmo vetor espalhado no espaço. Imagina esse espaço XY aqui, ó. Este vetor é igual a este, é igual a este, é igual a este. Então, isso aqui, todos esses vetores aqui são iguais. Então, desenhar este vetor aqui, ou desenhar este vetor aqui, ou aqui, dá na mesma. Ou seja, um vetor pode ser desenhado em qualquer ponto do espaço, desde que você mantenha o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Dois vetores também podem ser paralelos, quando eles não se cruzam e apontam no mesmo sentido, ou antiparalelos, quando eles não se cruzam e apontam em sentidos opostos. Soma de vetores. A gente pode fazer uma soma de vetores de maneira geométrica e algébrica. A geométrica costuma ser citada duas regras: regra do polígono e regra do paralelogramo. E a algébrica
é para você calcular o módulo do vetor e, dependendo do que, a direção também. Algumas propriedades de vetores importantes. Propriedades comutativas. Por exemplo, negrito, hein? Então são vetores. Vetor A somado ao vetor B é igual ao vetor B somado ao vetor A. Então, esta é uma regra importante. E a gente vai usar nela tanto polígono quanto paralelogramo. Espera só um minutinho, pessoal. Tá tocando o telefone aqui, bem na hora que não deve. Obrigado, desculpa. Deixa eu só... Estou procurando uma animação que eu fiz aqui, ela não está aparecendo. Está aqui, olha. Como é que eu somo vetores? Deixa eu voltar, vai ser... Deixa eu explicar isso aqui. Olha, a regra do polígono, ela diz o seguinte. A regra do polígono diz o seguinte. Só ver se está tudo aqui. Dado dois vetores, dois ou até mais, por exemplo, um vetor A e um vetor B, para somar geometricamente esses vetores, eu pego a extremidade de um vetor e ligo na origem do outro vetor. Então, a regra do polígono, ela conecta a extremidade de um vetor com a origem do outro vetor. Em qual ordem? Acabamos de ver a propriedade comutativa. A ordem das parcelas dos vetores não altera a soma vetorial. Então, tanto faz ligar a extremidade de A na origem do B, como ligar a extremidade do B na origem do A. Então, aqui, eu vou ligar a extremidade do A na origem do B. Então, vou fazer assim. Pego o vetor B, sem mudar direção, sentido, nada, e coloco ali na extremidade do A. Agora, da extremidade livre, da origem livre para a extremidade livre, eu traço uma reta. Pego... Sujou a tela aqui. E traço uma reta aqui, ó. Este é o vetor que eu chamo de resultante. Vetor resultante ou vetor soma. Esse vetor resultante é a soma do vetor A com o vetor B. Esta é a regra do polígono. Extremidade de um vetor na origem do outro vetor. A regra do paralelogramo, a gente já faz diferente. Regra do paralelogramo, a gente coloca origem de um vetor com a origem de outro vetor. Então, paralelogramo, a gente pega, por exemplo, o vetor A e liga a origem do vetor A com a origem do vetor B. E das extremidades de cada vetor, eu traço linhas
paralelas ao vetor oposto. Então daqui, olha, nossa, sujou toda a tela aqui. Daqui eu vou traçar uma linha paralela, da extremidade do A eu traço uma linha paralela ao vetor B. E da extremidade do B, eu vou traçar uma linha, deixa eu tirar essa régua aqui que ela está sujando mais a tela, vou traçar uma linha paralela ao vetor A. Isso formou um paralelogramo, uma figura de lados opostos paralelos. A diagonal desse paralelogramo é o vetor resultante. E eu continuo escrevendo. Vetor resultante é o vetor A mais o vetor B. Assim. Então, nós temos essas duas regras no nosso sistema. Olha aqui, ó. Se eu colocar a extremidade do B na origem do A, o vetor resultante é esse cara aqui, ó, A mais B. Se eu colocar a extremidade do A na origem do B, o vetor resultante continua sendo esse. Repara, tanto faz colocar a extremidade do B na origem do A ou a extremidade do A na origem do B, o resultado é o mesmo. Se eu colocar a extremidade do A na origem do B, eu estou fazendo A mais B. Se eu colocar a extremidade do B na origem do A, eu estou fazendo B mais A. E o resultado é o mesmo. Então, são iguais. Essa é a propriedade comutativa. E repara uma coisa. Se eu olhar para o A e para o B, ó, origem com origem, eu tenho um paralelogramo. A diagonal é o resultado deste paralelogramo. Pessoal, vocês têm anotado o meu telefone. Ontem eu estava dando aula, aí os alunos ligaram para mim que fazia uns 15 minutos que eu estava dando aula e tinha caído o sistema. Então, qualquer coisa, me dá um toque, tá bom? Porque quando eu estou com o slide na tela, eu não vejo o Meet aqui. Então tá, é propriedade comutativa. Propriedade associativa é como que você junta essa soma. Vetor A somado com a resultante de B mais C é a mesma coisa que a resultante de A mais B somado com o vetor C. E aqui está o esquema. Ó. Vetor A é este. Vetor B é este. E vetor C é este. Acha a resultante do B com C. Ó. Extremidade do B na origem do C, dá esse vetor resultante B mais C. O A somado com B mais C, dá isso aqui. Ó. O contrário, faz A mais B. A mais B, extremidade do A na origem do B, A mais B, dá este vetor. A mais B. Soma ele com o vetor C, dá A mais B mais C, dá o mesmo resultado. Tá? Existe um processo mnemônico, um processo de fácil memorização, que o pessoal usa lá desde o cursinho, que chama a extremidade de um vetor de cabecinha e a origem do vetor de bundinha. E a regra do polígono é enfiar a cabecinha de um na bundinha do outro. Ó. Então, cabecinha de um na bundinha do outro te dá resultante. E a regra do paralelogramo é bundinha com bundinha. Tá aí. Pelo polígono, eu posso somar mais de dois vetores? Posso. Pelo paralelogramo, não. Paralelogramo eu tenho que sempre fazer a soma de 2 em 2. Pelo polígono, ó, eu posso somar o A com B, a cabecinha do A na bundinha do B, cabecinha do B na bundinha do C, cabecinha do C na bundinha do D. A distância entre a origem livre e a extremidade livre me dá o vetor resultante, que é a soma de todos eles.
negativo de um vetor. O que é o negativo de um vetor? É o mesmo vetor, mas em sentido oposto, invertido em 180 graus. Toda vez que você inverte um sentido do vetor em 180 graus, ele fica negativo. Tá? Isto é a mesma coisa que pegar o vetor e multiplicar por menos 1. Então, se eu tenho um vetor aqui, esse vetor, para mim, ele é A. Um vetor no sentido oposto dele, mesmo módulo, tá? Mesma direção aqui horizontal, porém sentido oposto, ou seja, antiparalelo, vai ser o vetor menos A. Então, se este vetor aqui é A, este vetor aqui é menos A. Ele nada mais é que o vetor A multiplicado por menos 1. Toda vez que você multiplica um vetor por menos 1, você inverte o sentido dele em 180 graus. Então, olha aqui, ó. Como é que eu faço subtração de vetores? Como é que eu faço um vetor diferença A menos B? Esse vetor diferença, ele posso escrevê-lo assim, ele é o vetor A somado com o vetor menos B. Ou seja, é somar o vetor A com o vetor B invertido em 180 graus. Esse é o vetor diferença. Então, olha aqui. Eu quero fazer o vetor A menos B. O vetor C, aqui, ó, ele é A menos B. Então, eu quero fazer isso. Olha, o vetor B é este. Este aqui é o vetor B. Então, se eu fizesse A mais B, cabecinha do A na bundinha do B. Se este é o vetor B, quem é o vetor menos B? É o mesmo vetor invertido em 180 graus. Então, este aqui é o vetor menos B. Tá vendo? Este é o vetor menos B. Ele inverteu o vetor B em 180 graus. Agora, a cabecinha do A na bundinha do menos B dá o vetor A menos B, que é o vetor diferença. Repara uma coisa, olha. Se eu formar esse triângulo, vetor A, vetor B. Vetor A e aqui eu traçar um vetor, ó. Traço este vetor aqui, ó. Este vetor. Quem é esse vetor? Eu vou chamar esse vetor aqui de x. Vou fazer aqui, ó. Então, eu tenho um vetor A, um vetor B. E vou traçar este vetor aqui, ó, que eu vou chamar de x. Quem é este vetor x? Vamos ver quem que está somando com quem. Quem que está com a cabecinha de quem na bundinha de quem? É aqui, olha. A cabecinha do B está na bundinha do x. Então, D. Opa. Então, D mais x tem que dar o vetor A. B mais x dá o A, porque é a cabecinha do B que está enfiando na bundinha do x. Então, B mais x dá A, passo o B para o outro lado, então quem é x? É A menos B. Em outras palavras, toda vez que você tiver dois vetores assim, essa distância aqui, ó, vai ser a diferença entre os dois vetores, tá? Então, essa aqui vai ser a diferença entre os dois vetores. Produto de um número real por um vetor. Veja, toda vez que você multiplica um número por um vetor,
Primeira coisa que acontece, você aumenta o módulo do vetor por aquele número. Se eu pegar um vetor e multiplicar por 3, eu aumento o módulo do vetor em 3 vezes. Então, um novo vetor vai ser 3 vezes maior que o vetor anterior. Se eu multiplicar por 0, eu anulo o vetor, me dá um vetor nulo. Então, olha aqui, ó, eu tenho esse vetor V. Se eu multiplicar ele por 2, vai me dar um novo vetor que eu estou chamando de P. O vetor P é 2 vezes o V. Então, ele vai me dar um vetor idêntico, 2 vezes maior. Repare que se eu multiplicar por um número, não altera a direção e o sentido, somente o módulo. Agora, se o número que eu multiplicar for negativo, altera também o sentido. Porque a gente já viu, o sinal de menos inverte o sentido em 180 graus. Então, aqui eu tenho um vetor V. Eu quero gerar um vetor P que é menos 1,5V. Ou seja, o módulo do V vai aumentar 1,5 vezes. Mas o sentido vai inverter em 180 graus. A direção não muda. Tá? Vamos ver a soma geométrica e algébrica de alguns vetores. Vamos analisar essa situação. Veja, quando os vetores forem paralelos, ou seja, o ângulo entre eles for 0 grau, como é que eu somo esses vetores? Então, aqui eu tenho um vetor A. Cada pedacinho desse aqui é uma unidade do vetor. Então, esse vetor tem módulo 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho um vetor B paralelo a ele. Tem 3 unidades de módulo. Então, o vetor A, 4 unidades. O vetor B, 3. Como é que eu somo? Coloca a cabecinha de um vetor na bundinha do outro. Coloca a cabecinha do A na bundinha do B. Então, tá aqui, ó. O vetor resultante vai ser o que sai da origem livre para a extremidade livre. Então, esse é o vetor resultante. E o tamanho dele é exatamente a soma dos módulos dos dois vetores. O vetor resultante é o vetor A mais o vetor B. Cuidado, isso aqui eu só estou dizendo que esses vetores se juntaram. Mas como que eu executo a conta? Ó, vetor R é vetor A mais vetor B. O módulo de R é o módulo de A mais o módulo de B. Só contar aqui quantos deram. Ó. O módulo de A tem 4 unidades. O módulo de B, 3 unidades. Então, o módulo de R vai ser 4 mais 3, que são 7 unidades. Tá aí. Se os vetores forem antiparalelos, ou seja, apontam em sentidos opostos, o ângulo entre eles é 180 graus. Está aqui o vetor A e o vetor B. Tá aí. Esse aqui tem 3 unidades e o A tem 4 unidades. Como é que eu faço? Coloco a cabecinha de um na bundinha do outro, coloquei a cabecinha do A na bundinha do B. Ó. O vetor resultante é da origem livre para a extremidade livre. Então, o vetor resultante é só esse pedacinho aqui, olha. Somente este pedacinho. O vetor resultante é a soma dos vetores. Só estou dizendo que estou juntando. Vetor resultante é o vetor A mais o vetor B. Mas quanto que vale o módulo do resultante? Ele não deu uma unidade só? Como que eu calculo? É o módulo de A menos o módulo de B. Mas eu nunca sei algebricamente quem é o maior. Então, para que isso não dê negativo, eu coloco tudo isso em módulo. É o módulo do maior menos o módulo do menor. Módulo do maior, 4 unidades. Módulo do menor, 3 unidades. 4 menos 3, o resultante tem 1 unidade. Então, essa é a soma algébrica que a gente está fazendo. Quando os vetores forem ortogonais, ortogonais quer dizer formam entre si um ângulo de 90 graus. Está aqui o vetor A e está aqui o vetor B. O A com o B formam um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho que traçar resultante. Como eu já coloquei bundinha com bundinha, faço paralelogramo. Então, ó, aqui a diagonal paralelogramo. Essa diagonal é o vetor A mais o vetor B.
E como que eu calculo o módulo dessa diagonal? O vetor R é o A mais o B. Como que eu calculo o módulo? O módulo é o tamanho. Uso trigonometria. Uso o teorema de Pitágoras. Isso aqui não é um triângulo retângulo? Esse R não é a hipotenusa de um triângulo? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, R ao quadrado é igual ao A ao quadrado, mais esse lado aqui. Mas este lado aqui é o tamanho do B. Então, mais B ao quadrado. R ao quadrado é igual. O A tem 4 unidades, 4 ao quadrado. O B tem 3 unidades, 3 ao quadrado. R ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. R ao quadrado é 16 mais 9, que dão 25. Então, R é a raiz quadrada de 25. R vale 5 unidades. Então, achei o módulo do R. Agora, como é que eu faço a soma quando o ângulo entre os vetores for diferente de 0 grau, 90 graus e 180 graus? Como é que eu faço isso? Bom, vamos pegar uma situação particular que satisfaça essas condições. Pega o vetor A e o vetor B. O vetor A tem 4 unidades de módulo, o vetor B 3 unidades de módulo. Suponha que o ângulo seja 120 graus, ou seja, não é nenhum desses três. Como eu pus bundinha com bundinha, olha, traço paralelogramo. Aqui, aqui. Esse é o vetor resultante A mais B. Eu não vou deduzir aqui, mas sempre que você cair numa condição como essa, você pode usar a lei dos cossenos. O vetor R é o A mais B. Agora, para calcular o módulo dele, aplico a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, pessoal, ela tem uma questão de sinal que tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos fazer aqui. Se eu tiver meus vetores assim, um para cá, e a resultante der aqui, e o ângulo for este, ó, repara que esse vetor está cortando o ângulo. Quando for assim, a lei dos cossenos fica R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo θ. Então, se o vetor estiver cortando o ângulo aqui, ó, eu escrevo a lei dos cossenos assim. Agora, se eu tiver uma situação tal que eu tenho um triângulo assim, e eu tenho aqui um ângulo θ, aqui R, A e B. Aqui no outro, esse era o R, A e B. Não vou pôr flechinha, só estou representando os lados aqui, tá? Quando é um triângulo, veja que o R é oposto ao ângulo. Repare, a lei dos cossenos fica assim agora. É A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Então, repare, quando a gente está com um vetor desta forma aqui, aqui fica mais. E quando a gente está com um triângulo, que fica menos, tá? Olha. Então, tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes você pega, a lei dos cossenos é expressa com menos. Dá para mostrar que isto aqui é a mesma coisa que isto aqui, e que quando você faz a dedução, o sinal muda, tá? Fica de tarefa aí para vocês. Então, aqui, olha, o vetor está cortando. Então, aqui eu vou usar mais aqui, ó. Tá? Então, eu vou aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno do ângulo. R ao quadrado é igual a
4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 3 vezes o cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 é menos meio. 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. 2 vezes 4, 8, vezes 3 dá 24. 24 vezes menos meio. 16 mais 9 dão 25. Aqui dá 25. 24 vezes menos meio dá menos 12. 25 menos 12 dá 13. Então, r ao quadrado é igual a 13, portanto, r igual a raiz quadrada de 13. Essa é a resposta. Tá aí. Componentes de um vetor. As componentes de um vetor é projetar esses vetores sobre eixos coordenados. O módulo de cada projeção é o módulo da componente. E cada projeção é a componente deste vetor. Por exemplo, pega esse vetor A. Volto a frisar, negrito é vetor. Pega o vetor A. Coloca ele num sistema de eixos coordenados, no plano XY. Está aqui. A origem do vetor está aqui. Ó. Esse vetor forma um ângulo θ com o eixo x. Projeta este vetor sobre o eixo x. Projetar é fazer a sombra deste vetor aqui. Ó. Então, eu pego da extremidade do vetor, traço uma linha paralela ao y. Aonde ela cruzar o eixo x, eu traço um vetor. Então, da origem até onde ela cruzou, esta é a projeção do vetor A sobre o eixo x. Eu vou dar o nome para ela de vetor AX. Faço a mesma coisa da extremidade do vetor, traço uma linha paralela ao eixo x. Onde ela cruzar o y, eu traço um vetor da origem até ali. Este é o vetor que eu vou chamar de AY. AY é a projeção do vetor A sobre o eixo y. Projeção ou componente, tanto faz. Como que eu calculo o vetor AX, o módulo dele? Veja, ele está junto com o ângulo aqui. Ó. Então, eu posso usar a relação de cosseno. Toda vez que um vetor está com um ângulo, eu uso o cosseno. AX é A cosseno θ. Porque é sempre o vetor principal vezes um seno ou um cosseno. Se está com um ângulo, é cosseno. Se está sem um ângulo, é seno. AX está com um ângulo, então é A cosseno θ. AX, A cosseno θ. AY, ó, o AY é esse cara aqui, ó. Mas esse cara aqui tem o mesmo tamanho desse aqui. E ele está sem o ângulo. Então, AY é sem o ângulo, então AY é A seno θ. Repare uma coisa, vamos fazer aqui. Ó. Se eu tenho aqui o eixo y, aqui o eixo x, eu tenho um vetor A, formando um ângulo θ com o eixo x. Tá aí. Vou achar as projeções dele. Esse é o AX. E esse aqui é o AY. Repare que o AX e o AY estão bundinha com bundinha. Então, a soma de AX com AY dá o A. Então, quem é o vetor A? Ele é o AX mais o AY. Então, o vetor A, ele é o AX mais o AY. Então, eu digo que AX
e AY são as componentes do vetor A. Ah, e como é que eu acho o módulo disso? Bom, assim, aqui eu tenho o AX, o AY, e aqui eu tenho o A. Então, aqui eu tenho o vetor A, aqui eu tenho o AY, e aqui eu tenho o AX. Tá aí. Eu já sei que o vetor A, ele é AX mais AY. E como é que eu calculo o módulo do A? Repare, o AY é esse cara aqui, ó. O AY é este cara. Mas esse cara tem este tamanho aqui, ó. Esse é o AY. Esse é o AY. E isso aqui forma um triângulo retângulo, com um ângulo de 90 graus aqui, ó. Portanto, eu acho por Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, daqui eu tiro que o módulo de A é a raiz quadrada da componente AX ao quadrado mais a componente AY ao quadrado. Então, é isto. É assim que eu calculo o módulo do vetor A. Então, o módulo do vetor A é a raiz quadrada de AX quadrado mais AY quadrado. Sempre. Dado um vetor em termos de duas componentes, o módulo do vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Tá? Ou melhor, desculpa, da soma dos quadrados das componentes, não. Da soma de cada componente ao quadrado. E como é que eu acho esse ângulo θ? Trigonometria também. A tangente desse ângulo é cateto oposto por cateto adjacente. É AY sobre AX. Então, θ é o arco tangente de AY sobre AX. Veja. Se o AX e o AY estiverem no mesmo quadrante, no primeiro quadrante, são ambos positivos. E quando é que isso acontece? Quando o vetor A está no primeiro quadrante. Quando o vetor A estiver no segundo quadrante, o AX é negativo, o AY é positivo. Quando o vetor A estiver no terceiro quadrante, AX e AY são negativos. E quando o vetor A estiver no quarto quadrante, AX é positivo e AY é negativo. Olha um probleminha de fixação aqui, ó. Um avião de passageiros segue a rota mostrada na figura. Primeiro, ele voa da origem do sistema de coordenadas mostrado para a cidade A. Então, ele voa daqui para cá. O caminho dele aqui é esse vetorzinho azinho aqui, ó. Esta cidade está localizada a 175 quilômetros em uma direção de 30 graus. Então, ela está a 175 quilômetros da origem e a direção 30 graus. Então, como ele não especificou, tomamos a horizontal aqui do eixo X. Tá aí. E ele diz ainda, ele também especificou ao norte do leste. 30 graus ao norte do leste. Este é o leste, norte é a parte de cima do leste, então ele especificou assim.
Tá aqui. Em seguida, a partir daqui, ele voa 153 quilômetros a 20 graus a oeste do norte. O norte é aqui. A oeste do norte é a esquerda do norte. Então, daqui ele voou 20 graus para cá. Ó. Então, do norte, que é este, ele voou 20 graus a oeste. Tá aí. Para a cidade B. E, finalmente, ele voa 195 quilômetros ao oeste. Quando ele falou ao oeste, então, eu estou indo para o oeste. Então, estou na horizontal. Até a cidade C. Encontre a localização da cidade C em relação à origem. Bom, que a gente faz o seguinte. Quanto que vale esse Azinho? Eu posso calcular as componentes dele, AX e AY. AX do Azinho é A cosseno de 30 e o AY é A seno de 30. O A vale 175 km, 175 cosseno de 30 dá 152 km. 175 seno de 30 dá 87,5 km. Então, essas são as componentes do Azinho, a X e a Y. As componentes do Bzinho. Veja, o Bzinho, eu posso usar esse ângulo em relação ao norte ou manter tudo em relação ao eixo X aqui. Se eu pegar em relação ao eixo X, o ângulo aqui é de 110 graus, porque é 90 graus mais 20. Então, quem é BX? BX vai ser B cosseno de 110. B é 153 km, cosseno de 110 é menos 0,342, que vai dar menos 52,3 km. O menos quer dizer que essa projeção está contrária ao eixo X que nós tomamos como referência. O BY é B seno de 110, que é 153 vezes o seno de 110, que é 0,94. Isso dá 144 km. Então, essas são as componentes BX, BY. Agora, ache as componentes CX e CY. Componente de CX. Olha, não tem nem muito segredo aqui. Esse vetor só está no eixo X, então só tem ela. Como ele é contrário ao eixo X, é negativo. Então, é menos 195. A componente Y dele é zero. Não tem. Então, agora, eu vou escrever o vetor resultante R, que é este aqui, ó, que vai me dar as coordenadas do C. O meu vetor resultante R, ele vai ter duas componentes. O meu vetor resultante R, eu posso decompô-lo em Rx e Ry. Então, o meu vetor R, ele é Rx mais Ry. Então, agora, quem é o Rx? É a soma de todas as componentes em x. Quem é o Ry? É a soma de todas as componentes em y. Então, quem é o Rx? É a soma de todas as componentes em x. É o Ax mais o Bx mais o Cx. O Ax deu 152, o Bx menos 52, o Cx menos 195. Fazendo essa conta, o Rx está dando menos 95,3 km. Quem é o Ry? É a soma de todas as componentes em y. É o AY, BY, CY. Então, é 87,5 km mais 144 km mais 0, que dão 232 km. Quem é o vetor R? O vetor R, ele é a soma de Rx com Ry. Então, meu vetor R, ele é a soma de Rx com Ry. Eu não vou escrever aqui em termos de componente, vocês já devem ter estudado o vetor unitário I. Então, a componente em x
menos 95,3i. E a componente em y, 232j quilômetro. O módulo é o quadrado dessa componente somado ao quadrado dessa componente, raiz quadrada de tudo isso, que dão 251 quilômetros. Já já a gente comenta mais sobre os vetores unitários. Deixa eu só... Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma pergunta até o momento? Alguma pergunta até aqui? Tudo certo? Tá legal. Então vamos continuar. Obrigado. Então, olha, adição vetorial, recapitulando, ó, somando vetores, põe a cabecinha de um na bundinha do outro e você junta isso. O que eu fiz aqui, que eu aprontei, eu apaguei alguma coisa. Pessoal, a ordem dos vetores não altera. Repara o seguinte, eu estou somando o vetor A com o vetor B, vetor C, vetor D e vetor E. Estou somando todos. Veja, aqui no primeiro quadradinho eu fiz A, B, C, D, E. A resultante é essa. No segundo quadradinho eu fiz D mais E mais A mais B mais C. A resultante é essa. E no terceiro quadradinho eu fiz C mais B mais A mais D mais E. A resultante é essa. Repare que a resultante é sempre a mesma. Então não importa a ordem. Você fala, professor, o quadradinho aqui, último, o vetor E cruzou o A. Tem problema? Não, não tem problema na análise gráfica. Ó. Tá aí. Vetor unitário, também chamado de versor. O que é um vetor unitário? Corresponde a um vetor de módulo 1. Vetor unitário é um vetor de tamanho 1. E que ele serve para dar a direção e o sentido do vetor maior. Aqui está um módulo, desculpa, está errado. É a direção e o sentido do vetor maior. Tá? Então, olha esse vetor aqui, o vetor A. Ele tem 9 unidades. Então, o módulo de A vale 9 unidades. Se eu associar a esta unidade um vetor, eu vou chamar esse vetor de Azinho chapéu. É comum nós representarmos vetores unitários pela letra com um circunflexo em cima. Então, A chapéu quer dizer vetor unitário A. Então, a gente representa o chapéu. Essa simbologia é sempre seguida? Não. Tá? Mas é bom mantê-la. Tá? A chapéu é o vetor unitário A. Ele quer dizer, é o vetor que vale uma unidade. E ele serve para dar direção e sentido ao vetor A. Eu posso dizer, como o vetor A tem módulo 9 unidades, se eu pegar o número 9 e multiplicar pelo vetor Azinho, dá um vetor Azão. Porque número vezes vetor dá um vetor, um número de vezes maior, dado por essa quantidade. Ou seja, se eu pegar 9 e multiplicar por Azinho, eu vou ter um vetor 9 vezes maior que o Azinho, de mesma direção e sentido de Azinho. Esse é o vetor A. Então, eu posso dizer que o vetor A é 9 vezes o vetor Azinho. Veja que 9 é o módulo do vetor A. Então, a gente sempre pode escrever que um vetor é o módulo do vetor vezes o vetor unitário. Vetor
é o módulo do vetor vezes o vetor unitário. Por exemplo, o vetor M vale 8 vezes o vetor unitário N. O vetor P vale menos 12 vezes o vetor unitário B. Se o vetor é o módulo do vetor vezes o vetor unitário, então passa esse cara para cá dividindo. O vetor unitário é o vetor dividido pelo módulo do vetor. Vetor unitário é o vetor dividido pelo módulo do vetor. Então, guardem bem isto. Isso é muito importante. Tá? Vetor unitário, ou versor, é a mesma coisa, é o vetor dividido pelo módulo do vetor. Tá aí. Vamos escrever agora as componentes de um vetor em termos dos vetores unitários. Ó, a gente vai associar, vamos fazer uma associação. Num sistema de coordenadas cartesianas xy, a gente vai adotar um vetor unitário para cada eixo. E é um padrão nós chamarmos o vetor unitário do eixo x, que nós vamos associar ao eixo x, de i. E o vetor unitário associado ao eixo y, de j. Tá? Então, nós vamos usar essas letras. I é o vetor unitário do eixo x. J é o vetor unitário do eixo y. Sempre, sempre. Um vetor R, ele pode ser decomposto nas suas componentes Rx e Ry. Como o vetor R, ele é Rx mais Ry, como o vetor R, ele é calculado assim, e eu sei que o Rx pode ser escrito como sendo o módulo dele, vezes o vetor unitário dele, o Rx, o vetor unitário é I. E o Ry é o módulo dele, vezes o vetor unitário J. Então, eu posso escrever essa soma de vetores assim. O meu vetor R, ele é o Rx. Mas quem é o Rx? É módulo de Rx. E quem é o Ry? É módulo de Ry, J. Então, eu passo a escrever o meu vetor R, agora em termos das componentes Rx e Ry, assim. O vetor R é Rxi mais Ry, J. Então, meu vetor A aqui, ele vai ser um AXI mais um AYJ. Lembrando, I acompanha a componente do eixo X. J acompanha a componente do eixo Y. O meu vetor R aqui, ó, ele vai ter uma componente XI e uma componente YJ. Então, meu vetor R tem uma componente XI e uma componente YJ. Então, a partir de agora, eu posso escrever um vetor R qualquer, um vetor A qualquer, assim. Ele é um AX I
mais um AYJ. Tá aí. Como que fica o módulo do A? O módulo não muda, nós já vimos. É a raiz quadrada da componente AX ao quadrado mais a componente AY ao quadrado. Tá aí. Então o módulo não muda, mas o vetor passa a ser escrito desta forma agora. Um exemplo. Como que eu escreveria um vetor? Um vetor A, por exemplo, ele pode ser escrito assim. 2i mais 3j. O que significa isso? Que esse vetor A tem 2 unidades no eixo x e 3 unidades no eixo y. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, esse vetor A tem 2 unidades no eixo x e 3 unidades no eixo y. Então, esse vetor A estaria aqui, ó. Então, esse vetor A seria este vetor aqui, ó. Tá aí. É essa a ideia. E quem é o módulo de A? O módulo de A é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o módulo de A vai ser 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 9 e 4, 13, deram raiz de 13 unidades. Esse é o módulo dele. Há uma coisa interessante, é a notação vetorial. A notação vetorial. Eu posso escrever o meu vetor daquele jeito que está ali, 2i mais 3j. Posso. Mas repare que 2i mais 3j, 2 e 3 são as componentes da extremidade aqui do vetor. É onde forma esse ponto. Esse ponto aqui é o ponto 2, 3. Então, eu posso representar o meu vetor por esse ponto. Em vez de eu escrever o meu vetor assim, eu também posso escrevê-lo assim. O que significa isso? É um par ordenado. Primeiro a componente em x, depois a componente em y. Então, esse aqui, esse vetor A tem componente em x valendo 2 unidades, e esse vetor A tem a componente em y valendo 3 unidades. Eu posso ler 2i e 3j. Então, escrever assim é a mesma coisa que escrever assim. Tá? Então, via de regra, nós vamos alternar entre essas duas simbologias aqui. Então, olha, o vetor R. Vetor R é esse vetor distância. Ele é xi mais yj. Então, eu posso escrevê-lo como par ordenado xy. Se eu tiver em 3 dimensões, eu vou ter um eixo a mais. No eixo x, o vetor unitário é i. No eixo y, o vetor unitário é j. E no eixo z, que é a terceira dimensão aqui, eu vou chamar o vetor unitário de k. E essas 3 letras nós vamos usar bastante. IJK. K é o vetor unitário no eixo z. Então, olha, em 3 dimensões, nós temos x, eixo y e eixo z. Imagina um ponto A, onde eu vou traçar um vetor que vai da origem do sistema até o ponto A. Um vetor U. Como é que eu acho as componentes desse vetor? Bom, primeiro, do ponto A, eu traço uma linha perpendicular ao eixo Z, essa linha aqui, ó. Aonde cruzou aqui o valor, que vai me dar o valor de Z. Esse aqui me dá o valor de Z. Então, da origem até aqui, eu vou traçar o meu vetor Z aqui, ó. Então, eu traço o meu vetor Z.
Como ele tem o vetor unitário k, então esse vetor vale módulo de z vezes k. Agora, para achar o vetor, a projeção do vetor U no plano, nos eixos XY, primeiro eu tenho que projetar U no plano XY. Então eu faço o seguinte, eu projeto meu vetor A, meu vetor U, no plano XY, aqui, ó. Então, eu vou ter uma sombra dele aqui, ó. Esta sombra aqui, ó. Esta aqui é a sombra do vetor U. Esta é a sombra do vetor U. Esta sombra do vetor U, a projeção do vetor U no plano XY. Agora, dela, eu vou traçar linhas que projetam perpendicularmente aos eixos X e Y. Linhas que se projetam perpendicularmente aos eixos X e Y. Então, aqui vai me dar o tamanho da origem até aqui onde cruzou, me dá o tamanho da componente X do vetor U. E no Y onde cruzou, me dá o tamanho da componente Y do vetor U. Este xi é um módulo do vetor da componente x. E yj é um módulo da componente j. Tá aí. Então, este é um vetor U escrito em 3 dimensões. O que muda? Que eu vou ter que somar uma componente a mais. Então, agora, na hora de escrever o vetor A, eu vou escrever o vetor A, o vetor U, eu vou escrever o vetor U assim. Ele é um xi mais um yj, mais agora tem uma componente a mais, o zk. É assim que eu escrevo o vetor U. Aí, como é que eu acho o módulo do vetor U? Vamos ver aqui, olha. Meu vetor U eu vou escrevê-lo assim. U é igual a xi. Nossa, por que essa tela está borrando tanto? Deixa eu só ver. Você escreve ela suja. É xi mais yj mais zk. Esse é o meu vetor U. Como é que eu acho as componentes dele? Vamos ver aqui, ó. Vamos traçar a sombra do vetor U. Vamos projetar a sombra do vetor U aqui, ó. Esta é a sombra do vetor U no plano XY. Aqui forma um ângulo. Vou chamar um ângulo qualquer aqui, ó. Chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa. Então, quem é a projeção, a sombra? A sombra ele é U cosseno alfa. U cosseno de alfa. Então, U cosseno de alfa. Tá aí. Mas eu sei de uma coisa. Que o vetor sombra ele é
a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Porque a soma de x com y dá ele. Ou seja, o vetor sombra ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado. Tá aí. Só que o vetor sombra, este cara aqui, ó, ele é a mesma projeção dessa aqui, ó. É o mesmo. Esse vetor aqui é o mesmo desse. Então, posso pegá-lo aqui em cima. E eu posso escrever que u ao quadrado, ó, aqui forma um ângulo de 90 graus. Pela perspectiva, não sei se dá para ver. Então, aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que u ao quadrado é igual a sombra ao quadrado mais z quadrado. Espera aí, mas sombra ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado. Então, sombra ao quadrado, ó, é x quadrado. Opa. Sombra ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado. Então, eu posso substituir aqui, ó, onde tem o sombra ao quadrado, eu troco por x quadrado mais y quadrado. Então, fazendo isso, eu vou ter que u ao quadrado é igual a sombra ao quadrado, mas sombra é x quadrado mais y ao quadrado, mais z quadrado. Tá aí. Então, diante disso, eu posso escrever, então, que u é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Ou seja, em 3 dimensões, o módulo do vetor é a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. Então, em 3 dimensões, o módulo do vetor é a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. Tá? Então, se eu tiver um vetor... A, eu posso escrever esse vetor como sendo um AXI mais um AYJ mais um AZK, que é a mesma coisa que escrever esse vetor assim, AX, AY e AZ. E o módulo de A vai ser a raiz quadrada de AX quadrado mais AY quadrado mais AZ quadrado. Então, é assim que eu escrevo o meu vetor. Então, U é xi mais yj mais zk. Ó, alguns autores costumam chamar os vetores unitários assim. Então, não pode se fazer confusão. A gente não chamou de IJK, tem autor de livro que chama de AX, AY e AZ. AX, AY e AZ. Está correto também. AX é o vetor unitário do eixo X, AY o vetor unitário do eixo Y e AZ vetor unitário do eixo Z. Por exemplo, um vetor F seria FXAX mais FYAY mais FZAZ. Olha aqui, vamos analisar. O vetor A, ele vale 3i mais 2j mais 5k. Deixa eu ver se não caiu aqui. Não, tá ok. Então, o vetor A vale
2i, é 3i mais 2j mais 5k. O que significa isso? Que o vetor A, ele tem 3 unidades no eixo x, 2 unidades no eixo y e 5 unidades no eixo z. Para achar esse vetor, ó, pega o 3 e o 2 do plano XY, traça, deu um ponto. Agora você vai subir uma reta até a altura do Z. E daqui você traça uma linha que cruza o eixo Z. Deste ponto até a origem você traça o vetor A. Esse é o vetor A. Tá aí. Olha esse vetor. 2i menos 4j menos 3k. Quer dizer, ele tem 2 unidades no eixo x, i é eixo x. Ele tem 4 unidades no eixo y, só que contrário ao eixo y, ao menos aqui, ó. Então, para cá. E ele tem 3 unidades no eixo z, contrário ao eixo z. Para cá. Ligo todos esses pontos que eu traço o vetor. Como que eu somo vetores em 3 dimensões? Já a pessoa tem que ficar desenhando cabecinha de um na bundinha do outro em 3 dimensões? Dá uma trabalheira. Se eu coloco 3 vetores, você passa uma tarde inteira fazendo isso. Mas existe um método prático. Se eu tenho um vetor A, que é AXI, mais AYJ mais AZK, e um vetor B, que é BXI, mais BYJ mais BZK, somar o vetor AB é achar a resultante desses dois. É somar as componentes, AX com BXI, AY com BYJ e AZ com BZK. Só somar componente a componente. Isso me dá resultante. E o módulo da resultante? É a componente x² mais y² mais z². Por exemplo, o vetor M vale 3i mais 2j mais 5k. O vetor A vale 2i menos 4j menos 3k. Quanto que dá a soma desses dois vetores? É a resultante. Soma 3 mais 2 dá 5. Então, repare que eu estou somando termo a termo. Termo a termo. Então, eu estou somando aqui, ó. 3 com 2 deu 5. Tá? 3 com 2 deu 5. Ó, 2 menos 4 dá menos 2. 2 menos 4 dá menos 2. E 5 menos 3 dá 2. Tá aí. Então, é só somar componente a componente. E aí você não tem erro. Então, olha como fica fácil agora executar a soma dos vetores em 3 dimensões. Quanto que vale o módulo dessa resultante? Raiz quadrada de 5 ao quadrado, menos 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Fazendo essa conta dá raiz de 33, que é aproximadamente 5,74. Cossenos diretores. O que vem a ser cossenos diretores? Está associado ao cosseno dos ângulos que o vetor resultante forma com cada eixo. Por exemplo, pega esse vetor U aqui, ó, esse vetor A. Vetor A. O unitário dele é o A. Ele tem componente AXI, AYJ e AZK. Veja que o vetor A forma um ângulo alfa com eixo X. O vetor A forma um ângulo beta com eixo Y. E o vetor A forma um ângulo gama com eixo Z. Como que eu calculo o cosseno de alfa? É só projetar esse vetor no eixo X. Como que é a projeção? Ele cai aqui a componente em cosseno. O cosseno de alfa vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ser AX sobre A. Então, cosseno de alfa, AX sobre A. É este sobre esse. O cosseno de beta é a mesma coisa. Projeta o A
no eixo y, tá? Então vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno beta é AY sobre A. E o cosseno gama? Projeta ele aqui. Então vai ser cosseno de gama vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, AZ sobre A. Então, esses cossenos são chamados de cossenos diretores. Quem é o vetor unitário do Azão? Eu estou chamando de UA o vetor unitário. Veja que não pôs o chapéu aqui. Então, mas é um vetorzinho unitário. Como que eu calculo o vetor unitário? Não é o vetor dividido pelo módulo do vetor? É vetor pelo módulo do vetor. Então, quem é o vetor? É AXI mais AYJ mais AZK, dividido pelo módulo do vetor que é A. Então, divido aqui por A, divido aqui por A e divido aqui por A. Mas espera aí, AX sobre A é cosseno alfa. AY sobre A é cosseno beta. AZ sobre A é cosseno gama. Então, o vetor unitário é cosseno alfa I mais cosseno beta J mais cosseno gama K. Então, repare que os cossenos diretores são as componentes do vetor unitário, do vetor A. Então, as componentes do vetor unitário do vetor A formam os cossenos diretores. E é claro, se eu elevar cada componente ao quadrado e somar, isso tem que dar um módulo desse vetor ao quadrado. Mas o módulo dele, por ser unitário, é 1. Então, cosseno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de beta mais cosseno quadrado de gama dá 1. Então, esta é uma relação importante quando a gente lida com vetores no espaço. Produto escalar de dois vetores. Dado dois vetores A e B contidos num plano alfa, este plano aqui, e aqui estão os vetores A e B, formando um ângulo θ entre eles, denomina-se produto escalar de A por B, simbolizo A ponto em negrito B, como sendo módulo do vetor A, módulo do vetor B, cosseno do ângulo entre eles. Então, produto escalar é isso. Vamos fazer uma consideração aqui. Olha, é possível multiplicar vetor por vetor? É. Quanto que dá vetor vezes vetor? Vetor multiplicado por vetor dá quanto? Bom, isso pode dar duas respostas. O resultado pode ser um escalar. O que é um escalar? É um número. 2, 3, 5, 8, π, não importa, é um número. Então, vetor vezes vetor pode dar como resultado um escalar, ou seja, um número. Mas vetor vezes vetor também pode dar como resultado um novo vetor. E se der um novo vetor, esse novo vetor tem módulo, direção e sentidos próprio, diferente dos outros dois. Tá? Quando vetor vezes vetor der um escalar, a gente vai chamar isso de produto escalar. E nós vamos representar por um ponto em negrito. Quando vetor vezes vetor der um novo vetor, a gente vai chamar isso de produto vetorial e vamos representar por um x. Então, cuidado. Agora, ponto e x para multiplicação faz diferença. Ponto em negrito é produto escalar. É vetor vezes vetor dando um número. X é produto vetorial. Vetor vezes vetor dando um novo vetor. Aqui é um produto escalar.
Quem é o ponto em negrito? Quem é o produto escalar do vetor A pelo vetor B? Isso sai lá da geometria analítica. É o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre eles. E o resultado dessa conta é um número. Quanto que dá o produto escalar de vetores unitários? Vamos ver aqui, ó. Quanto que dá I produto escalar I? Bom, isto é módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo entre eles. O I está no eixo X, o outro I está no eixo X, são paralelos. O ângulo é 0 grau. Isso aqui dá módulo de I, se ele é vetor unitário, o módulo é 1. Módulo do outro I é 1. Cosseno de 0 grau é 1. Portanto, I produto escalar I dá 1. O mesmo funciona com J produto escalar J e com K produto escalar K. Logo, I produto escalar I é igual a J produto escalar J, que é igual a K produto escalar K, que dá 1. Tá aí. Quanto que dá agora I produto escalar J? Isso é módulo de I, módulo de J, cosseno do ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre I e J? I está no eixo X, J está no eixo Y. O ângulo é 90 graus. O ângulo é 90 graus. Então, isso aqui vai dar módulo de I é 1. Vetor unitário tem módulo 1. Módulo de J é 1. Cosseno de 90 graus dá 0. Portanto, I produto escalar J dá 0. O mesmo vale para J escalar K e K escalar I. Então, I produto escalar J é igual a J produto escalar K, que é igual a K produto escalar I, que é igual a 0. O produto escalar ele está associado à projeção de um vetor na direção do outro. A projeção de um vetor na direção do outro. Ó, tem autor que não chama IJK, chama X a Y a Z. AX a Y igual a Y a X, que é igual a X a Z, que é igual a Z a X, que é igual a Y a Z, que é igual a Z a Y, que dá 0. Se os vetores estiverem em 3 dimensões, por exemplo, um vetor A, AXI, mais AYJ, mais AZK, um vetor B, BXI, mais BYJ, mais BZK. Opa, tá bagunçando essa tela aqui, não sei porquê. Tá aqui? Se os vetores forem escritos assim, como é que eu escrevo A produto escalar B? Assim. Isso aqui vai ser AXI mais AYJ mais AZK, produto escalar BXI mais BYJ mais BZK. Tá assim.
Olha, aqui eu aplico a propriedade distributiva. Eu faço esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Olha só vou fazer o primeiro termo aqui, ó. Isso aqui vai dar AXBX e produto escalar I mais AXBY e produto escalar J mais, não vou fazer o resto não, ó. Mas eu sei que I produto escalar I dá 1. O que sobra, AXBX. I produto escalar J dá 0. Então, tudo isso aqui zera. Então, veja, só vai sobrar XBX. E se quando eu fizer a mesma coisa com a Y multiplicando, só vai sobrar YBY e com a Z só vai sobrar a ZBZ. Então, o produto escalar em 3 dimensões vai dar AXBX mais AYBY mais AZBZ. É assim que a gente escreve produto escalar em termos das componentes em 3 dimensões. Uma coisa, o produto escalar, ó, a ordem dos fatores não altera o produto. A escalar B é igual a B escalar A. E A produto escalar A é o módulo dele ao quadrado. Então, um vetor escalar com ele mesmo é o módulo dele ao quadrado. Tá? Componentes de um vetor numa dada direção. Deixa eu ver que horas são. Então eu tenho que dar outra aula já. Pessoal, faltam 10 minutos. Eu vou fazer o seguinte, só ver o que vem pela frente aqui. Aí depois vai ter exemplos, produto vetorial, com exemplos resolvidos. Aí para começar a entrar na noção de força. Então, olha, eu vou parar a aula por aqui. Na próxima aula a gente retoma do produto escalar, vemos produtos vetoriais e entramos no conceito de forças com distribuição vetorial. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos e até a próxima aula.